Federação Internacional de Yoga. O que é a Federação Internacional de Yoga? A Federação Internacional de Yoga é a instituição de yoga maior do mundo. Tem afiliados diretos e indiretamente milhões de praticantes de yoga. É a instituição que, por sua vez, representa a comunidade mundial de yoga, que tem aproximadamente uns 400 milhões de pessoas, das quais a maioria provém da Índia, que é um país que tem, por sua vez, mais de 1.300 milhões de habitantes. Mas existem muitos milhões mais de praticantes de yoga, nas Américas fundamentalmente, na Europa, em África, nos restantes países da Ásia e em Oceania. A Federação Internacional de Yoga está constituída pelas organizações continentais, que por sua vez afederam associações nacionais dos diferentes continentes, pelas associações regionais e internacionais e também pelas próprias associações nacionais, que são, juntamente com as organizações continentais, as que votam e decidem quem são as pessoas que vão governar a Federação Internacional de Yoga cada 4 anos. Existem também afiliados inumeráveis, quantidades de associações, centros, ashrams, escolas, sociedades, empresas que estão aderidas à Federação Internacional de Yoga, mas que não têm direito ao voto. Podemos dizer então que a Federação Internacional de Yoga está governada principalmente pelas organizações continentais e pelas associações nacionais de yoga. Dentro da Federação Internacional de Yoga existe uma Assembleia Geral, que está constituída pelos delegados de cada associação continental e nacional, mas também os delegados das associações internacionais e, por outro lado, os delegados das instituições aderentes, que podem ser, como já havíamos falado, empresas, centros, escolas, etc. A federação se governa por meio da Assembleia Geral, que vem a ser o órgão legislativo e uma espécie de Parlamento Mundial de Yoga, que é o organismo que toma as resoluções pelo voto democrático da federação a todo nível. Esta Assembleia Geral, como bem dizemos, é o poder legislativo da Federação Internacional de Yoga e escolhe o poder executivo, que está constituído por uma comissão diretiva composta de presidente, vice-presidente, diretor, secretário-geral e tesoureiro. Estas pessoas governam a Federação Internacional de Yoga por 4 anos. Cada ano se produz uma Assembleia Geral, na qual se reúnem todos os membros da Federação Internacional de Yoga e tomam diferentes resoluções e planificam diferentes programas que involucram diretamente a toda a comunidade mundial de yoga. Temos que dizer que devemos tomar em conta que as organizações continentais são verdadeiras confederações que aglutinam dentro de si a federações e associações nacionais. Estas federações nacionais, por si, têm dentro delas associações estaduais ou provinciais, que por sua vez
tem dentro escolas, centros, ashrams, estúdios de yoga, etc. Enquanto que as associações nacionais de yoga, o que afiliam são pessoas que estão aderidas a cada instituição. Isto faz que a estrutura da Federação Internacional de Yoga seja extremadamente grande e que, por sua vez, estejam integradas às diferentes estruturas da Federação Internacional. De forma indireta, milhões de praticantes de yoga. Existe, por sua vez, um organismo fiscal que é um organismo de controle da comissão diretiva, que dá seus informes à Assembleia Geral cada ano. Estas Assembleias Gerais se realizam em diferentes países e existe uma Assembleia Geral Ordinária e várias Assembleias Gerais Extraordinárias, que se tratam de fazer em diferentes continentes. Para isto, anualmente, se realizam congressos mundiais de yoga, congressos internacionais, convenções internacionais de yoga terapia, de professores de yoga e outras atividades que permitem que se reúnam os diferentes líderes mundiais de yoga e as organizações que compõem a comunidade mundial de yoga. Quando dizemos que a Federação Internacional de Yoga representa, direta e indiretamente, toda a comunidade de yoga, com mais de 400 milhões de praticantes, estamos fazendo referência a que é a única instituição mundialmente democrática, participativa e que está conformada realmente por organizações continentais, nacionais, regionais e internacionais em diferentes partes do mundo. Não existe outra instituição representativa do yoga que agrupe as instituições continentais, regionais, nacionais e internacionais. E isto se deve a que a Federação Internacional de Yoga se começou a gestionar nos princípios de 1915 e 1920, mas se planificou realmente no ano de 1932. A ideia central de criar uma Federação Internacional de Yoga foi elaborada pelos franceses, não somente em Paris, senão também em Pondicherry, em Montevideo e também em Londres, motivo pelo qual as primeiras organizações internacionais de yoga que agrupavam as federações nacionais de yoga foram a União Europeia de Yoga e a União Latino-Americana de Yoga, que logo se transformou na União Americana de Yoga. E estas instituições, junto com o que vai ser a União Asiática, que futuramente se chamaria Federação Asiática de Yoga. Estes vão permitir constituir os verdadeiros pilares de uma Federação Internacional de Yoga, tendo em conta que logo se vão aderir à Aliança Europeia de Yoga, a Associação Europeia de Yoga, a Aliança Europeia de Yoga e Yoga Terapia e outras organizações, devido a que a Europa tem uma importante quantidade de países que a constituem. Paralelamente, os órgãos do governo dos que estávamos falando, que é o legislativo composto pela Assembleia Geral e o outro o executivo,
composto pela comissão diretiva. Existe um Conselho Mundial de Yoga que está constituído pelos principais mestres de cada linhagem, que tem, na realidade, milhares de anos. Estes mestres, que representam as principais linhagens históricas do yoga, mantêm, de certa forma, a tradição Gurukula, que é também conhecida como aquela tradição de mestre a discípulo, que permite fazer uma linhagem e que se baseia essa linhagem no conceito de Sampradaya, que é uma linha interrompida de mestres que permitem garantizar que as técnicas se passem de pessoas a pessoas. Não por um saber teórico de um livro, senão por meio da prática da técnica e pelo posterior logro dos objetivos que essas técnicas têm como fim. Este conselho, que tem estes mestres tradicionais de yoga, cada um deles uma linhagem milenária, está conformado, por sua vez, pelos presidentes das associações continentais e nacionais, que representam a estas instituições e, de certa forma, aos professores profissionais de yoga. Paralelamente, existem também membros do conselho que, por ser especialistas, integram em diferentes modalidades de yoga ou de yoga terapia. Temos que dizer que a estrutura do yoga está composta em métodos que são os principais métodos de yoga e que cada um destes métodos tem muitos estilos e que, por sua vez, existem modalidades, especialidades e sistema de yoga que geraram uma ciência, uma arte e uma filosofia de vida chamada yoga. E, por sua vez, uma cultura de yoga que, nestes momentos, não tem somente a profissão de professor de yoga, de mestre de yoga, e os praticantes de yoga que praticam esta disciplina, senão que já existem a arte yoga, as vestimentas de yoga e todo um comportamento e forma de ser daqueles praticantes desta disciplina milenária. Podemos dizer, então, que a função básica do Conselho Mundial de Yoga é ser um farol para aquelas pessoas que querem conservar a tradição milenária do yoga. A federação tem este conselho e outro mais, que é o da acreditação, que determina e acredita ou reconhece a determinadas instituições idôneas para formar instrutores, formar professores ou formar formadores, master ou mestres de yoga. Como é uma instituição democrática, existem 5 sistemas de formação. O sistema clássico ou hindu estabelece que a formação tem que ser personalizada e que cada um tem que levar o tempo que necessita para se formar e que a verdadeira formação do yoga se faz exclusivamente não por um programa ou uma associação, senão por um mestre de yoga
que tenha sido, por sua vez, nomeado mestre por seu mestre e este mestre pelo seu mestre anterior, no qual se denomina Sampradaya. O programa tradicional, o que seria a formação total do yoga tradicional, é um programa de 12 anos para ser mestre ou grande mestre, mas tem graduações intermediárias, da mesma forma que tem as artes marciais, e estas graduações intermediárias são as de master, formador, professor, instrutor, etc. Quer dizer então que uma pessoa pode fazer estes cursos e ir caminhando em direção ao mestrado total de yoga pelo sistema clássico, porque tem, por sua vez, mentores, tutores e um mestre que o vai guiando, não somente quando aprende, senão depois de aprender, como se fosse uma biblioteca viva, da qual pode perguntar qualquer dúvida constantemente. Esta é a forma clássica hindu de formar em yoga. Existe outra forma, que é a europeia, que tem um programa de formação que às vezes não é ditado por mestres, senão por formadores, que seria algo assim como um grau inventado na Europa, intermediário entre o professor, que não sabe formar porque não tem o conhecimento, e o mestre. Estes formadores, em 3 ou 4 anos, estariam capacitados, por meio deste programa, a formar, neste período, um professor de yoga. As diferenças entre o sistema hindu e o sistema europeu são notáveis. Como havíamos falado, o sistema hindu crê que a instituição mais importante no yoga é o mestre, e que sem mestre não pode haver formação, enquanto que no sistema europeu crê que se pode formar um professor por meio de um programa ou de uma instituição. Essas duas visões completamente são opostas. Essas visões convivem dentro da Federação Internacional de Yoga. Por outro lado, existe uma terceira forma de formar que não é por um programa e tampouco é por um período de 12 anos, no qual cada aluno vá em diferentes níveis. Esta terceira forma é conhecida como forma americana de formação. Esta vai, como podemos dizer, por módulos independentes uns dos outros, que tem um grupo de ensinamentos que podem ser técnicas, teóricas e práticas. E o que fazem é somar horas, ou seja, uma pessoa pode formar-se em 200, 300, 400, 500 horas. E cada hora lhe dá um grau. Não importa se o faz em um mês ou um ano, não importa. Ou seja, se uma pessoa tem que ver 16 módulos que representam determinada quantidade de horas, podem fazer em um mês, em 6 meses ou em um ano e meio.
O problema aqui seria a quantidade de horas que a pessoa cursa e não o tempo em que o faz. Este sistema é conhecido como standards e que tem uma quantidade X de horas sobre a prática, a teoria, sobre o exercício de docência e etc. Existe uma quarta forma de formar, que a podemos chamar de educação contínua, que está composta por uma pontuação que não só dá os cursos que a pessoa faz como professor, senão também os congressos, aperfeiçoamentos, os minicursos ou imersões, que se faça somente esta forma, que é bastante irregular, determina que cada evento de aprendizagem tenha uma determinada quantidade de pontos e que a soma de um número ideal de pontos lhe permita a essa pessoa aceder, por exemplo, ao grau de professor de yoga. A última forma que agora se está dando para formar professores de yoga é o que poderíamos dizer uma forma mista, uma mistura entre o sistema de módulos, o programa, a formação contínua e, por sua vez, de forma curta, o sistema hindu, de formação permanente a cada pessoa. O que devemos aclarar é que dentro da Federação Internacional de Yoga, a grande maioria das pessoas são praticantes de técnicas de yoga. E depois vêm os praticantes de yoga. Tem uma diferença bastante grande entre os praticantes de técnicas de yoga e o praticante de yoga. O praticante de yoga se baseia ou pratica muita meditação, enquanto que os praticantes de técnicas de yoga às vezes não praticam todo o yoga, senão que se dedicam às posturas e ou relaxamentos e também à respiração. Podemos dizer que existe dentro da comunidade de yoga mais praticantes de técnicas de yoga do que praticantes de yoga propriamente ditos. Por sua vez, tem mais professores de técnica de yoga que professores de yoga propriamente dito.